quando você está desanimado, isso te faz refletir sobre onde você quer chegar. Você tem que parar de pensar onde você está. Sempre pensando, eu comecei com qual objetivo? Eu preciso chegar lá. Sejam muito bem-vindos, então, para mais um episódio do nosso Empreende Podcast. Aqui nós ouvimos histórias de gente como a gente, né, Rod? Isso aí. Gente que estão começando, outros que já estão com a vida um pouco mais para frente, com uma experiência muito boa para compartilhar. E hoje, né, a gente tem uma pessoa de peso uma aqui. pessoa que é muito importante para nós, uma pessoa que nós consideramos muito família, na verdade, também. E gostaríamos que a Rod apresentasse, né, Rod, que merece uma apresentação diferenciada. Não, essa que a gente escreveu, Porque você é é o único boa que das... nós escreveu. Viu? É que o currículo é grande, né? Olhando, pô, porque aqui a gente apresenta, então, mas a gente escreveu isso, porque de verdade, assim, a gente tem uma como diz o Mano, uma estima muito grande. Então, hoje a gente tem a honra aqui de conhecer a história de uma pessoa muito importante, de fato. E olha só o que a gente escreveu aqui pra ela. Chique. Então, hoje a gente tem o privilégio de receber aqui no podcast uma mulher que é muito mais do que uma líder. É um exemplo de força, competência e lealdade. Está com a gente há anos enfrentando os desafios, construindo soluções e sendo sempre um pilar que passa confiança. Nossa. E basta problema, né, Isa? Já passamos alguns, né? Já passamos alguns legais. Uma profissional que conhece a prática, entende de gente, lidera com o coração. Bastante, vocês vão ver esse negócio aí. Vamos escutar. Entrega com excelência. Se você quer saber o que é ser uma pessoa verdadeira, uma guerreira de verdade, aí que arregaça as mangas e ajuda a resolver os pepinos, então fica com a gente que hoje o podcast vai ser top. Vai ser massa, diferenciado. Então, seja muito bem-vinda, Isabel Borges. Borges tem mais um, a Costa. Senão o Abraão vai ficar de cadeia. Ele tem parte, né? Isa, seja muito bem-vinda. Você já sabe a dinâmica aqui, então a gente deixa com você, se faça uma apresentação inicial. Quem que é a Isabel? Então, em primeiro lugar, né, ficou enormemente agradecida pelo convite. Beleza. E não esperava, realmente nunca passou na minha cabeça em participar. Ah, que porque, é isso? Assim, aqui é top, né? Aqui é top. Que faltava. É quem vem é top. Nós é mais ou menos. E, assim, pessoas que vêm com uma habilidade de falar muito sofisticada, o meu já é mais... Mas igual do nós, dia a dia. Mas, assim, fico muito contente mesmo de estar participando aqui e imensa satisfação. E meu nome, então, é Isabel Borges Vieira Costa Tavares, né? Ah, eu sabia. Eu sabia que tinha Tavares, mas que tem Tavares. O juiz, na época, disse, não, vai ter que levar os 4. Então, tinha essa noia no passo, não, mais para trás. Nós queríamos até diminuir, mas não teve como, né? Realmente tem isso aí, né? Eu tinha que deixar todos os nomes, não tinha como tirar. Agora tem... Tinha. Aqui também, agora né? tem opção. Nós somos de uma outra geração, né, Isa? Hoje já tem a opção do homem ficar com o sobrenome da mulher, né? Então, esse dia eu recebi um cliente ali, ele mandou o sobrenome dele, disse, tá, mas esse não é o sobrenome da tua esposa? Sim, eu peguei o sobrenome dele. Claro, o dele era outro, né? Mais simprão, ele quis pegar uma... Era tipo Santos. Era tipo Santos, igual eu. Não, vou trazer uma bonita. Então, tenho 4 filhos, tenho um com 25, outra 23, 21... E daí tem a minha temporana de 7 anos. Quantos anos isso? Você teve ela? 37 anos. É que tem alguém aqui. Essa não é temporânea. Eu sou tipo Sara. Não. É tipo mãe-avó, né? Quando eu ouço temporão, eu falo, meu Deus, você é o quê então? Você na... Então, o Lucas e a Laxmi hoje já não moram mais comigo. Eles estão morando fora, estudando. Tá comigo o Marcos, de 21 anos, e a Emily. E a Emily, pequenininha. Pequenininha, né? Então a Emily veio para ir ocupando o lugar que os outros estão deixando vazio. Até que a Emily tá em casa, já nasce os netos já, né, Isa? Provavelmente. Espero, tá demorado, mas eu acho que chega lá. Esse povo aí. Estão estudando, gente. Ah, claro. Né, Isa? Entendi. Então, os dois, né? Os dois estudando. Os dois estudando, e não aqui, né? Estão não lá no aqui, Uruguai. Lá no Uruguai. Caramba, é longe. Estão cursando? Medicina. Olha e o Lucas é policial também lá. Ele é policial? Mesmo cursando medicina, é policial. Só que daí ele vai fazendo mais lento, né? O estudo dele é mais... entendi. Que bacana, né? A Lali já é mais acelerada, né? Porque
que ela quer terminar e vir embora. Ela vai vir embora pro Brasil. Ela pretende. Faz aquela prova lá. Revalida. Revalida. É tipo assim, faz uma prova. Exato. Isso. Eu fui na Bolívia esses dias, né? Eu sei que a história é sua, mas eu fui na Bolívia esses dias, conheci uns brasileiros lá. Que a menina ela fez medicina na Bolívia e conseguiu fazer o revalida no Brasil, só que ela não quis nem vir embora. Ela faz plantão no Brasil. Vem pro Brasil fazer plantão em São Paulo. E ela trabalha na Bolívia, fez um mercado riquíssimo, eles estão hoje lá. Ela atuando na Bolívia, porque esses países têm uma necessidade muito grande de mão de obra. Isso aí. Porque a maioria das pessoas realmente vão lá, estudam e vem. E quem fica lá, ela, pensa um consultório, Isa, maravilhoso. Mas eu sei que tu quer ter elas perto também, né? Sim. Então que não montem lá um consultório, né, Isa? Que seja vem embora. Mas, Isa, que legal, assim, essa apresentação inicial para as pessoas saberem quem a gente é, né? Mas nós já temos os spoilers, né? Porque a gente já ouviu bastante coisa que a gente nem imaginava. E nós gostaríamos que essas pessoas também pudessem, que nos assistem, né? Pudessem conhecer um pouco mais da tua história. Principalmente porque quando a gente falou aqui na questão da guerreira, foi quando a gente sabia um pedaço da história. Quando a gente soube tudo, realmente esse nome faz jus. Diferente. Né? Porque o que você conseguiu conquistar, como você estudou, é fora do normal. Então, hoje, assim, vamos começar do começo, né? Hoje você é formado em contabilidade, mas como é que tudo começou esse negócio? Onde que você foi estudar? Ela veio de uma família muito rica também. Isso ajuda muito. Sim. Né? Muitos pais, né, Isa? Tinham muitos bens, né, Muitos Isa? bens. Sabe que agora eu lembrei? Eu lembro do pai da Isa vendendo, né, Isa? Meu fruta. pai vendia. Ele era guarda de noite, né? E durante o dia ele vendia fruta e ovos. Eu me lembro. Isso. Lembrou agora? Me lembrei. Passava. Um carrinho de mão. Isso. E o que ele fazia para vender ovos é que é uma história assim que fica para a vida toda nossa. Ele comprava, mas ele não revendia conforme ele comprava. Ele olhava tudo na lâmpada para ver se os ovos eram bons ou não. Tá aí o porquê o pastor Daniel e a Isa são perfeccionistas. É verdade. O pastor Daniel não é super ultra detalhista e você também, então tá aí. Ó. Sim, ele olhava tudo. Olha e o que estava estragado ele não entregava para o cliente, ele perdia. Mas aí ele tinha uma clientela muito boa, porque sabiam que se nós comprar do seu Manuel, a gente não perde nada. Então ele tinha toda a clientela dele já pré-selecionada. Olha só, venda e confiança. Cara, bom, você poderia encerrar aqui. Olha a aula que tu deu de venda. E não teve no outro, tu vê? Exato. Não teve no outro. Que legal isso. A trajetória é muito ampla, né? A gente começa, puxa um negocinho, puxa outra e vai chegando. E vai indo. A linha venda de ovos, ele conseguiu criar um mercado diferente. Eu tenho certeza que ele não fazia o mesmo preço que o concorrente, porque ele fazia um trabalho diferente. Ele fazia um trabalho diferenciado. E eu lembro assim, claramente, sabe? A gente criancinha, porque tu tem um pouco mais velho que eu, né? Então a gente era bem menorzinho. Eu lembro de ver ele passando e eu via vocês na igreja, tipo, filhinha de filho, né? Tu vê, mesmo criança, a gente olhava com aquele olhar de, nossa, que pessoa esforçada, né? O pai teve 10 filhos. Realmente ele é muito rico, né? Porque ter 10 filhos é uma riqueza divina, na verdade. É verdade. E daí, então você veio... Teu pai pagou toda a faculdade, ricona. Foi super fácil, casou tarde. Sim, não tive problema com estudo, não tive problema financeiro. Conta pra nós, então. Mas, enfim, então eu me casei com 18 anos e aventurei em morar no Uruguai. Fui lá, fiquei 6 anos e decidi voltar para o Brasil. Mas, quando eu me casei, eu não tinha terminado o meu 2º grau. Quando eu voltei, eu já tinha os 3 pequenos. O Marcos tinha 1 ano, a Laxmi 3, o Lucas 5. E eu sempre fui uma mãe coruja, assim, de... A gente percebe, né? Tá perto. Assim. E eu pensava, estudar para mim não mais. E aí o Abraão começava a dizer, amor, mas termina o 2º grau. Ele dizia assim, tu não sabe do amanhã, será que amanhã eu vou estar junto contigo? Eu dizia, não, você vai estar para sempre comigo e tal. Eu disse, não, vai lá, eu vou ver contigo. Daí ele disse, vamos lá no Seja e tu vai fazer 3 anos em 1 ano só. E aí, na insistência dele, eu fui.
Eu terminei quando eu estava finalizando, eu não tinha ainda chegado no final, ele disse, tá, agora vamos atrás de faculdade. Meu Deus. Legal isso, né? Depois eu vou puxar um gancho, mas é muito importante. Aí isso. eu disse para ele, não, eu disse para ti que eu ia terminar meu segundo grau, né? E cumprir, e agora eu vou cuidar das crianças, eu sempre gostei de vender. Uhum. Eu digo para os meus guri que a minha primeira venda foi lá no Uruguai. Olha só. A minha primeira venda, assim, que eu fiz fora de casa, né? Já entregou o currículo ali embaixo para vendas? Não. Não, ainda não. Né? Eu preciso do vendedor. Daí. Não. Preciso da contabilidade. Então, eu sabia fazer crochê. E lá eu não podia trabalhar, porque na época eu não entendia muito o idioma ainda. Então, eu fazia tapete de crochê, eu fazia aquelas bolsas de crochê. Só que eu não ia de cliente em cliente. Eu ia nas feiras, lá que tinha muito, e eu chegava, conversava com os feirantes e dizia, eu sou brasileira e eu faço esse tipo de artesanato aqui e tal. Então, eu vendia... Em atacado. Em atacado. Eu ia fazer fazia o pedido e vendia. Daí eu primeiro comecei a fazer bolsas grandes. Aí depois comecei, mas normalmente as mães querem andar igual as filhas. Então eu fazia combinando... Da menininha. E assim, depois eu fui para a venda do pão. Isso tudo no Uruguai? Tudo no Uruguai. Como eu tinha as crianças pequenas também, a dificuldade de trabalhar lá, eu comecei a fazer pão. Daí eu fazia para as vizinhas, fazia para as irmãs na igreja. No final de semana eu usava uma estratégia. Eu fazia o pão de manhã para assar próximo ao horário do culto. Chegava com cheirinho de pão. Porque eu morava atrás da igreja. Ai, que cheirinho! Caraca, velho. Aí já tem um mais na veia. Imagina o cheirinho de pão com nata. As irmãs chegavam pro culto, já sentiam aquele cheirinho, só me davam uma olhada. Aí no final do culto eu levava elas até minha casa e vendia. Às vezes vendia, né? Porque era pouquinhos membros, né? Mas no domingo eu vendia. Tinha que fazer mais de uma fornada de pão para dar conta. Sempre ajudando no rendimento da casa. E aí eu guardava aqueles troquinhos, como diz o ditado, né? Sim. Guardava para ir na feira com os meninos, para fazer algo diferente para... Tu vê, né? Daí tu falou pro Abraão, não, vou trabalhar em venda, não vou estudar. Daí eu dizia para ele, não, mas daí vim para Chapecó, daí tinha umas irmãs que sabiam que eu fazia crochê também, já começaram a pedir crochê e tal. Eu disse para ele, não vou estudar, eu faço aqui meus trocos, como diz o ditado, né? Eu disse, não, tu não sabe do amanhã. Ele sempre vinha com aquela paciência, tu não sabe de amanhã. Eu disse, não, Deus nunca vai tirar você de mim. Daí eu disse, não, vamos lá. Daí eu olhei para ele e disse, mas nós vamos pagar a faculdade como? Eu disse, nós não temos nem dinheiro. Lembrando que é tudo pago na época. Né? Eu disse, não, mas tem o Enem. Daí eu disse, mas fazer o Enem, se eu nem estudei aqui, fiz os 3 anos, né, num ano. Daí falei com uma professora minha de matemática, pensando que ela ia me defender, que ela ia dizer, não, é difícil para quem, né, faz anos que estudou. Isso. Eu fui e falei para ela, prof, meu marido está querendo que eu faça Enem, tem ideia? Ela olhou, mas olha que ótima ideia, Isabel, vai e faça. Tipo, vai lá fazer, menina. Aí eu conversei com Deus, Deus, é o seguinte. Essa parte é boa. O senhor sabe que eu não quero estudar. Eu sei que o senhor conhece o meu coração, que eu não quero deixar os meninos assim, porque eu já imaginava assim um pedacinho da dificuldade que teria, né, em deixar eles. O Abraão viajava, ele vendia, ele saía na segunda, voltava na sexta, dormia dentro do carro porque não tinha nem para pagar hotel, né? Sim. Aí eu disse, mas assim, Deus, mas o Senhor sabe que o meu coração é teu. Se o Senhor viu que eu vou conseguir estudar, vou conseguir cuidar dos meus filhos, que para mim vale mais precioso, era o bem mais precioso, eu disse, então eu vou fazer o Enem. Mas é o seguinte, eu não vou estudar. Essa parte é muito legal. Eu não vou estudar. Se o Senhor viu
que é para mim estudar, é para mim fazer uma faculdade, então eu vou passar. Eu disse, não sei como, mas eu vou passar. E não estudei. E eu disse assim, como teve um profeta lá que fez umas perguntas para o senhor, umas provas lá, e até ele pediu que o senhor não ficasse bravo. Eu também peço que o senhor não fique bravo comigo. E aí fui e fiz o Enem. Mas não saiu o resultado, porque começava o primeiro semestre em fevereiro. Já começava as aulas. Isso. E eu não tinha dinheiro. Daí eu falei para o Abrão, não saiu o resultado, então não temos... Não vou estudar. Ele disse, não, eu vou dar um jeito, eu vou ter que pagar a faculdade. E aí meu pai olhou e disse, eu pago a metade. Mas o meu pai era aposentado, ele, assim, não ganhava muito também. E aí eu disse, meu Deus do céu, agora é 2 contra 1. Sim. Vou ter que fazer esse negócio aí. Estudar. Então comecei a estudar, eu ia à noite, né? Só que eu trabalhava durante o dia. E isso para mim era puxado. Não tem. Isso Só estudar, só estudar já é complicado, né? Imagina trabalhar, estudar, família, não é? É brabo. Estudando e trabalhando, né? Não tinha filho. Meu Deus, já era difícil, a gente né? tava assim, ó. Tu chegava num esgotamento físico, né? Que tu se levanta cedo, pega um ônibus, vai trabalhar e chega na faculdade. Sim. Não é fácil a faculdade, né? Então, eu trabalhava de segunda a sábado, o dia todo, e no domingo, cada 15 dias. Era no mercado. E no mercado. Então, eu não tinha praticamente tempo nem para estudar, nem para os meninos. Sim. Mas entrei no barco. Vou ir, já que quer. Vou. Eu disse assim, e assim, quando tu entra, tu tem que entrar para remar. Porque você é muito responsável, né, Isa? Bom, o pai dela olhava, só tu imaginar, né? Vem de sangue. E aí, então, no começo era de 8 a meio-dia, de 2 às 6 da tarde. Eu pegava o ônibus 6h15. Então, não dava tempo. Então, no começo, até eu chegava um pouco atrasada na faculdade. Aí depois conversei no trabalho, diminuí para 5h30 da tarde. Mas 5h30 eu chegava em casa 5:50. Quando eu chegava em casa, tinha um pouco de tempo assim para entrar, preparar um café ou algo para os meninos e voltar correndo e pegar o ônibus. No horário do meio-dia, para mim conseguir dar uma volta, porque daí eu tinha uma folguinha, né, que eu chegava 12h20 em casa, desse horário até 1h30. 1 hora. Eu tinha para lavar roupa, aí tinha que fazer o pão e tinha que fazer o almoço. Daí, normalmente, eu já fazia o almoço um pouquinho a mais para conseguir chegar à noite às 6 horas e esquentar para eles antes de eu ir. Então, aí eu tinha minha... São os milagres que só mãe consegue fazer, né? Em 1 hora, né? Como é que E esse lavar-roupa não era eu ir lá e colocar na máquina... Faz tudo. Faz tudo. Não, eu tinha o tanquinho. Então, eu colocava batendo. No outro tanque eu ia enxaguando. Com a centrífuga do lado eu ia centrifugando. Na verdade, era a centrífuga, né? Que a gente usava. É isso aí. E aí o meu prato ficava do lado da máquina, que eu colocava um banquinho, alguma coisa ali. Ficava do lado, então eu comia, eu lavava a roupa e no intervalo, enquanto a centrífuga ia, né, centrifugando, eu ia passando o pão. Caramba, gente. Por isso que quem quer... Faz. É verdade. Pronto. Quem quer, faz. Tá aí o exemplo. Dá um jeito. Como é que pode, né? Parece que consegue mais horas. Mas não sei. Acho que Deus faz alguma coisa também, né? Acho não. Com certeza ele dá ânimo, dá vontade. Dá ânimo, eu acho que é isso. Porque não tem. Olha, e não foi um ano, né? Não foi um dia, não foi um mês. Foram, assim, mais pesado foram os 3 primeiros anos. Mais pesado no sentido de carga horária. Tempo, carga horária. Aí, como eu recém tinha entrado no mercado também, então eu não tinha muito assim... Eu sou uma pessoa que não gosto, tipo, tá incomodando, indo lá. Tipo, se eu fiz uma opção, é porque eu vou tentar dar conta, né? Assumiu aquele compromisso, né? Assumi o compromisso. Então, chegava no final da tarde, os meus filhos, eles eram tudo pequeno. E aí, até minha mãe brincava, às vezes, com eles, porque...
eu chegava, eles estavam normalmente os 3 na frente de casa esperando com uma corda. Olha que massa essa Porque história. eles queriam. Fecha nela aí, irmão. E eu não tinha tempo, assim, para estar brincando com eles. Mas eu sabia que eles não tinham culpa também da minha ausência. Então eu dizia para eles, ó, quando vocês querem brincar, esperem a mãe na frente. Quando a mãe chega, eu pulo 5 vezes, eu lembro até hoje que era 5 vezes. Eu pulo 5, eu toco 5 para um, 5 para outro, 5 para outro, e daí a mãe entra correndo e vocês entram atrás. Daí nós fazia isso, entrava correndo, já colocava as coisas no fogo para esquentar, né? Do almoço para a jantinha deles. E nisso eu já me arrumava, já me aprontava, e aí pegava eles pela mão e ia correndo para o ponto de ônibus. Eles iam contigo até o ponto de ônibus? Eles iam até o ponto de ônibus comigo. E lá eu sempre demonstrava para eles que eu estava assim, forte, que aquilo era o máximo, sabe? Mas eu chorava muito. Até hoje eu choro. Quando eu lembro dessa etapa, cena, né? Eu entrava no ônibus, eu encostava assim na janela e eu ia chorando. Olha, dá para contar os dias que eu não chorei. De ver os 3 lá. De ver os 3 dando o tchauzinho deles, sabe? Mas eu penso assim, Neisa, o quanto que realmente eles marcaram isso, né? Claro. Porque pensa assim, ó, a disposição que você tinha, né? De chegar e aqueles minutinhos ali era a presença total, né? Aquele dia a gente tava falando, eu te contei, né? Que eu lembro que uma cena que me marcou muito, eu devia ter naquela casa do lado da nona, 6 anos. 6 anos, 5 anos. E eu lembro de a mãe chegar correndo, sabe? Também porque a mãe também trabalhava no postinho, então tinha que correr. E ela lavando louça. Aquela cena nunca sai da minha memória. Tipo assim, marcou. Aquela pessoa tá ali pela gente. Né? Então, como isso carimba no caráter da gente, assim, a presença da pessoa que ama a gente, que da mãe que cuida, que faz. Não é estar presente 100% do tempo, né? Mas realmente cuidar. Realmente, como a Rod acabou de falar, o cuidar não é você estar junto o tempo todo. É você, eu cuido e você está montando uma história, tá criando uma história. Você pega um livro, uma criança que nasce é um livro em branco, né? Tu vai se escrever uma história. Ali. Então, eu tenho certeza que essa cena, você poderia ir resmungando, xingando, chorando na frente deles, mas você mostrava que quando você assume alguma responsabilidade, como acabou de falar, você tem que ser forte. Sabe? Se eles tivessem a leitura da mãe, com certeza eles iam ver que você estava angustiada, cansada. Mas só que aquilo que eles não tinham a experiência deles ainda mostrou uma mãe forte. E isso faz das pessoas fortes. Então, eu tenho certeza que hoje eles são o que são, porque você demonstrou que no momento que você assume uma responsabilidade, filho, aconteça o que acontecer, seja forte, por que ficar mostrando para eles que tá ruim, né? Que eles não tinham culpa daquilo. Eles não tinham culpa. E uma coisa que eu sempre pensava, se eu fizesse resmungando, ou fizesse... de má vontade? De má vontade, eu ia ter que fazer igual. Então, por que não fazer bem feito? Bem feito. Por que não fazer procurando tirar as forças, né? Com disposição. Então, sempre eu procurei, espero que eu tenha conseguido transmitir para eles isso, que não adianta reclamar, porque uma coisa que eu sempre dizia para a Laxmi, que a Laxmi é bem apegada comigo também. E ela ficou um tempo que ela pensou em não voltar a estudar lá. Aí eu disse para ela, Mana, que a gente chama ela de Mana, né? Mana, se você ficar aqui com a mãe, o tempo vai passar. Se você estiver estudando, o tempo vai passar também. Só que tu vai ter algo a mais. Só que daí você vai ter algo mais, você vai ter concluído algo, você vai ter feito algo por você. Eu sei porque o que a mãe e o pai podem fazer por vocês, a gente dá o máximo. Mas assim, vocês também têm que vocês se sentirem valorizados pelo que vocês têm feito. Que legal. Eu acho que é muito também calhar com o que o Abraão fez contigo. Porque às vezes a gente é tão, Deus não vai deixar acontecer. A gente é romântico na vida, né? Nós temos o costume de romantizar tudo e não olhar com frieza a realidade. Quantas pessoas que perderam esposa, esposo, um acidente, um problema, e aí ficam desassistidas, né? Então, isso que o Abraão fez, para mim, remete assim, uma preocupação com a sua vida futura. Essa é a verdade. A responsabilidade de um verdadeiro homem, né? Pô, se eu não estiver aqui, quem que vai cuidar de vocês?
Que a gente sabe que a gente não tem, né? Não é rico, como a gente falou, né? Sim. Não tem condição, então que a gente ao menos esteja preparado para fazer algo, né? Isso aí. Mas e daí, né? Nem rico, nem eterno. Quer dizer, só se a gente for para outro lado. Eterno lá, mas aqui tem que assistir, né? Aqui ainda não. Aqui não. Ainda bem, né? Imaginou? Meu Deus. Já é pouco daí, sofrimento. Mas eu quero saber do Enem. Daí. Então, aí um dia trabalhando e tenho uma ligação, né? E ligação era? Na época era por ligação. Porque isso, né? Eu tenho minha idade já. Vamos falar essa parte. Na época era por ligação. Então, não era sinal de fumaça, já tá melhor ainda, né, Isa? Já era mais evoluído. Isso aí. Então, que eu não assim que eu teria passado, porque eles só dizem, saiu o resultado da tua prova e tal. Aí eles passaram um número que era para me ligar para eles. Aí eu lembro até hoje, eu fui no orelhão do lado da empresa e liguei. E quando eu liguei, ela me passou, ó, tua nota foi 8,5. E aí eu pensei, nem estudei, né? 8,5. Aí eu perguntei para ela, com essa nota, eu tenho a possibilidade de conseguir uma faculdade gratuita ou um percentual, né? E ela disse, olha, por essa nota você tem. E aí foi que eu cheguei até a faculdade, apresentei minha nota e aí consegui, graças a Deus, 100%. 100%. E aí fui transferida para uma outra universidade, né, que hoje é a UNOESC. E lá eu concluí, mas voltando ali na época do estudo, então quando eu chegava na faculdade, lá ia até 10h30. E o meu ônibus que saía de volta era 10h30. Tipo, não tinha tempo, não tinha tempo. Perder. Eu perdia. E aí eu chegaria em casa por volta de 11 e pouco da noite, assim. Então, eu sempre tentava conversar com os professores, né? Sim. Uma forma de sair mais cedo. Até tinha um professor que eu contei para vocês, né? E que eu chegava... Ele trabalhava muito com slide. Ele trabalhava com slide. Imagina, ele chegava, apagava a luz... Cinema. E começava a passar slide. E a canseira que eu vinha, eu não conseguia me controlar. Então eu chegava e eu sentava bem na frente ainda, para não dizer que eu me escondia dele, né? Dormia aqui na frente mesmo. Lá na frente mesmo. Eu ia e de repente eu apagava. Dormia mesmo. Às vezes meus colegas me chamavam, Isa, tá na hora de nós ir. E aí? Dormia mesmo. Mesmo. Aí, um dia eu disse, meu Deus, é um falta de respeito com o professor. Eu comecei a pensar, né? Ficou se sentindo mal por isso. Isso, eu pensei, se eu fosse professora, imagina, eu ver um aluno meu dormindo na sala. Aí cheguei aquele dia e disse, professor, me desculpa, eu tenho dormido em várias aulas suas. Eu fico imaginando essa conversa, tipo, me perdoa. Aí ele olhou eu disse para ele, mas hoje eu prometo pro senhor que eu vou fazer o meu maior esforço para não dormir. Eu vi olhar a cara dele, que tinha que ter gravado essa cena. Aí ele olhou para mim e disse assim, sim, Isabel, eu vejo que tu dorme nas minhas aulas. Ele disse assim, mas não tem problema, você eu deixo dormir. Daí eu disse assim, porque eu sei que você depois traz tudo prontinho para mim e as tuas notas são boas. Importante é isso. É o subconsciente. Aprendi pela, sei lá, osmose. Sim. Aí, né, agradeci ele. Vou continuar dormindo, né? Já que não é com todos que consegue, né? Já estava de bom tamanho. Um soninho na semana. E aí, então, eu tinha, como o Abrão viajava, eu tinha os meninos pequenos. E quando eu chegava em casa, 11 e pouco, eles estavam me esperando ainda para fazer os temas. É uma carga, né? É uma carga. E aí, eu pensei comigo, eu chegava cansada, tinha que ajudar a fazer os temas, e aí depois se organizar para dormir. Pensa, para acordar às 6 horas. Às vezes eles tinham tomado banho, às vezes eles não tinham nem tomado banho. Criança, né? Criança. Aí, uma vez eu disse pro Abrão, o dia que tu tá em casa, ajuda eles a fazer o tema. Só que eu não queria que eles percebessem que eu estava cansada. Então, chamei o Abrão à parte e pedi que ele ajudasse. Daí, os primeiros dias ele tentava.
Eu disse, mas amor, de novo chego e eles estão ali com os termos. Aí ele disse assim, mas não tem o que fazer. Eles querem que tu pare, que tu ajude. E aí eu consegui ler, né, entre linhas, que era a atenção que eles queriam. Imagina, a mãe fora o dia inteiro e isso. Não tinha, né? E aí comecei, né, fazer aquele esforço. Na época o Lucas já, um pouco dos temas ele já conseguia. E segui fazendo com eles os temas até eles se virarem sozinhos. Isso foi quantos anos de faculdade? Foi 5 anos de faculdade. 5 anos. 5 anos, é 2. Reprovou muitas vezes? Não. Nunca reprovei, nenhuma matéria. Nenhuma matéria. E não faltava. E não faltava. Não faltava a aula e não reprovava. E não reprovava. Mas o tempo de estudo, eu procurava, eu lembro, até isso eu acho que eu nunca falei para vocês. Aí na época, assim, onde eu trabalhava, porque eu pagava aluguel, né? Então, aí Anota ali para falar da casa dela. Eu pagava aluguel e surgiu uma oportunidade de comprar um terreno. Só que nós não tinha dinheiro. Sim. Imagina, eu ganhava um pouquinho, o Abrão ganhava um pouquinho, mas eu tinha me esforçado e tinha comprado uma bis. E eu tinha pago já aquela bis. Aí, de caruda, assim, eu e o Abrão fomos pro dono do terreno, né? Aceitam a bis? Ah, aceito. Olha só. Mas ele queria, na época, acho que era 20 mil pelo terreno. Mas quantos que anos época, faz isso? Isso faz uns 14 anos. Isso aí. Aí tá, mas e cadê o resto? De onde que ia tirar? Bis valia o quê? Uns 5? A bis valia 4,5. E eu, da onde que ia tirar o restante? Aí, bem caruda, cheguei pro meu patrão. Teu patrão. Cheguei e falei para ele, tô tendo uma oportunidade de comprar um terreno. O dono da casa tá voltando embora para Chapecó. Eu disse, lá eu pago R$200 de aluguel. Eu disse, mas eu não consigo, nem por 800 em nenhum lado. E eu não consigo pagar. Eu disse, eu não consigo pagar esse aluguel. Aí eu perguntei para ele, o que tu pode me ajudar? Tem para me emprestar? Olha só. Isso aí. Isso, daí ele disse, olha, Bel, ele me chamava de Bel, fica difícil, né? Se eu te emprestar, vou ter que emprestar para os outros. Eu disse, mas eu não vou contar para ninguém. Daqui a pouco nesse caso, selou. Um zíper. Daí ele disse assim, Deus, mas eu não estou pedindo assim que você dado nem sem juro. Você calcula um juro que você, eu sabia que ele colocava render, né? Você calcula um juro aí. Desse tá. Então para te ajudar, vamos fazer assim. Eu vou fazer um acerto contigo. Vou liberar o FGTS para você. Olha só. E vou te emprestar 11 mil. Emprestou, Isa? E me emprestou 11 mil. Daí eu disse, então tá, tu me empresta 11, então já fazemos cheque. Eu falei para ele que eu me comprometo contigo tantos reais por mês. E aí foi que consegui pagar o terreno. Que beleza. Aí vinha a outra parte, fazer a casa. Nós também não tinha dinheiro. Aí foi dali 2 anos. Aí, novamente, conversando com ele, ele disse, tá, vou fazer mais um acerto contigo. Que legal. Ele disse, vou te liberar mais esse FGTS para te dar um susto lá na tua casa. Mas como se nós não tinha dinheiro para pagar pedreiro? Eu lembro até hoje. Nós ia final de semana, sábado e domingo, que aí no sábado ele já tinha me dispensado de trabalhar. Me dado livre o sábado. Me dado livre o sábado também. Aí nós ia no sábado de manhã, eu lembro até hoje, nós fazíamos um buraco na terra, assim, eu colocava tipo uns gravetos, umas latas, aí colocava uma panela de ferro e ali eu cozinhava para o nosso almoço meio-dia. Olha só, esforçado. Lá na casa, lá no terreno. Né? Isso, mas não tinha nada, era só terra. E aí durante o dia, entre o Abrão e eu, nós puxava a terra e cavucava, não tinha dinheiro para pagar retro também, Sim. né? Sim. E os guri pequenininhos, no jeitinho deles, nós falava brincando com eles, né? Enche um baldinho e joga lá. Então, eles, brincando, eles iam ajudando. E aí fomos fazendo a primeira parte, depois... Vocês dois construindo? Nós dois. Tu vê, né? Isso que tu falou. Quando a pessoa tem vontade e disposição... Tudo não tem é nada possível. E aí, como eu estudava, eu tinha
tinha semanas assim que era a semana toda de prova. Então, o que nós fazia com o Abraão? Nós comprava, digamos, 500 tijolos e não sei quanto cimento e areia. Aí nós ia em 3 parcelas. Com aquilo nós ia fazendo, quando terminava de pagar aquilo, nós ia comprava mais um pouco. Só que daí batia no meu tempo de prova. Sim. O que eu fazia? Eu era que fazia massa para o Abraão, porque eu nunca aprendi a assentar tijolo. Sim. Tentei várias vezes, mas nunca consegui assentar tijolo. Então, eu fazia massa, ia para dentro do carro, estudava, aí ele só me dava um grito quando terminava. Ele dizia, amor, terminei. Tô terminando, né, para dar tempo de eu fazer de novo. Aí eu largava meus cadernos, ia lá, fazia mais um tanto de massa, voltava pro carro estudar. Então, era essa rotina até nós conseguir levantar as paredes. E levantar as paredes assim? Levantamos tudo. O que nós pagamos para fazer foi a parte de estrutura de madeira em cima, né? Que tem que ser um profissional da Lima. Isso. Meu Deus, Isa. E mesmo assim estudando e nunca reprovou? Nunca reprovei. Tu vê, caramba, assim, é isso que é lição, né? Porque hoje a gente acaba sendo... A facilidade traz a fraqueza. É verdade. Né? Porque a gente acaba acostumando que tudo vem de muito fácil. E a gente não lembra de quanto esforço às vezes a gente fez para conquistar algo, né? Então é uma coisa que a gente também precisa, né, Isa? Assim, meio que diariamente, para ir relembrando o quanto foi difícil conquistar, para que a gente também valorize, né? E comece a não perder essa essência, né? Porque olha que sofrimento. Aí você pega, às vezes, as piazadas mais novas, né? Que não viveram isso. Seu pai e a mãe não leva, porque não sei o que. Não dá. A gente entende que eles não viveram para saber, né? É. Mas como é importante eles conhecerem a história e saber que teve um sofrimento para que aquilo realmente acontecesse, né? Mas voltando ali, só um pontinho, na outra vez que a gente estava conversando, você falou da tua casa, né? Como é que era a tua casa lá de aluguel, Isa? Porque isso é importante as pessoas saberem, assim, como que cada um de nós tem uma história, né? Então, a minha casa de aluguel era uma casa de madeira e ela era muito gelada. E não tinha outra forma a não ser eu coloquei papelão nas paredes. Só que assim, eu era um pouco, não sei se a palavra certa é crica, sabe? Aquela pobre que não quer luxenta um pouquinho. É um pouco luxenta. Então, eu não queria que meus filhos passassem frio, porque entrava muito nas frestas. Então, eu lembro que eu coloquei papelão por todas as paredes. E aí fui e coloquei cortina. Mas olha, eu achei muito legal isso daí, né? Tu vê assim, resolveu um problema do frio e botou uma estética e uma cortina. Isso. Pô, não é porque eu sou muito simples, sou pobre, que não pode ter algo assim que realmente seja confortável. Isso, né? Aí. Aconchegante. Mas, Isa, voltando lá agora, nessa questão, na outra vez a gente estava falando sobre a questão de como que foi a transição, né? E aí você estudou, trabalhou pra caramba, não foi fácil, né? Teve aquela vez que você comentou, né? Que você nem força nas pernas tinha. Conta só essa história antes de a gente entrar na tua transição de carreira. Então, como era puxado, às vezes, os professores, tinha vezes que eles liberavam nós um pouco mais cedo, né? E já era no final do semestre, assim, e eu já sentia o peso da canseira. E um dia minha colega disse, Isa, eu tô indo, a Dernice, que é parceirona, né? Então, ela disse, Isa, eu tô indo para minha casa, tu não quer pegar uma carona, pelo menos até o ponto de ônibus lá perto? Disse, bem tranquilo, assim, bom que eu chego mais cedo em casa. E aquele dia o Abraão estava em casa. Daí eu liguei para ele e disse, tô saindo mais cedo. Ele disse, não, eu vou te buscar. Eu disse, não, eu pego o ônibus aqui. Eu não gostava, era inverno, era frio. Não queria tirar ele com as crianças de casa, mas as crianças era felicidade também sair. Buscar a mãe. Eu disse para ele, tá, então vem Portal Rua, que a Dernice vai me deixar nesse ponto e eu vou indo caminhando. Mas eu estava tão cansada, já que eu não comandava mais minhas pernas. Que loucura isso. E eu lembro que eu caminhava um pouco e vinha aquela canseira, aquele desânimo, assim, que tu perde o sentido. Mas aí eu conversava comigo e conversava com Deus. Eu sou bastante assim de conversar com a Isabel interna, eu digo. E eu dizia, Isabel, só mais um pouquinho.
você aguenta mais um pouquinho. Aí dava aquele espaço e caía de novo a canseira. E eu sentava no meio-fio, chorava. Que coisa. E daí uma hora eu comecei a falar com Deus. E Deus, eu tô aqui porque o Senhor me prometeu lá no início, quando nós conversamos, que o Senhor ia me dar força. Que o Senhor ia me dar estrutura para terminar. Eu disse, e eu não tô aguentando. Então, me ajude. Daí eu dizia para mim, então vai lá, Isabel, mais uns passos para frente. Que coisa é essa? Legal, mas é legal assim, essa conversa tete a tete, né? Aí caminhava um pouco mais, parava, ia um pouco mais, mas não era assim porque eu não teria por que ir caminhando, porque o Abraão disse, eu vou te buscar. Mas eu queria mostrar que estava ativo o negócio. Mostrar, né? que eu podia e também, né, mostrar que se Deus estava comigo, eu podia chegar no fim, né? E chega aí, tá aí, né? E cheguei. Isso, mas falando de transição, né? A Roger comentou, nós conhecemos um pouco sua história antes. E você falou uma coisa muito interessante de você em si, é que você nunca fez o mínimo. Eu fui contratado para erguer essa xícara, então minha vida é erguer essa xícara. Você sempre pensa um além, sempre pensa um a mais. E a sua transição, a sua história de trabalho, foi assim, a decidir por contabilidade foi um negócio meio que divino também, né? Mas depois no trabalho, no mercado, caiu no colo para você. Tu nunca tinha trabalhado com contabilidade, é isso? Nunca. Você trabalhava no outro setor? Como repositora de mercadoria. E surgiu conta pra gente essa história. Surgiu Então, eu tinha uma colega que ela era muito difícil de lidar com ela. E essa parte eu não contei para vocês. Mas assim, ela era tremenda de difícil. Eu nunca consegui entender assim, o motivo que era que ela e mais duas se uniram assim para me derrubar quando eu entrei. Sério? Isso. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar, digamos assim, em grupinho e tal. Se eu tô para trabalhar, eu tô sendo paga para trabalhar. Então, lá tinha época assim do mês que não chegava muita mercadoria. E se não chegava mercadoria, o que eu fazia? Eu tirava tudo, as mercadorias que já estavam, pegava sapólio e como eu trabalhava no setor de enlatado, então as latas manchavam as gôndolas, que nós chamava. Então, o que eu pegava? Eu limpava tudo. E tirava o pó de tudo. As latinhas de milho e de extrato. Pensa isso, gente. É mais que normal. Eu colocava tudo assim, as letras tinham que ficar tudo iguais, uma em cima da outra. E eu não sei se foi aquilo que mexia com elas. E eu passava por elas, né, diziam palavras cruéis para mim. E aguentei até um momento assim que eu pensei, meu Deus, mas eu não faço nada para elas. E afinal, nunca xinguei elas, nunca falei palavras ruins, mas com o tempo elas começaram talvez a perceber que eu não estava ali, como diz o ditado, puxar o tapete delas. Eu fazia porque eu sou assim. Eu sou assim. E então ela estava isso já fazia um ano que eu estava de repositora, ela chegou um dia e disse, Bel, eu tô para sair do mercado. E estava pensando que pessoa que eu iria indicar. E aí me veio você. Olha a importância de ela não ter arrumado uma briga, né? Claro que isso muitas vezes deve ter tido vontade, né? Isso, a vontade não faltava, não né? só xingar, mas como esquentar uma orelha, isso, né? Vontade de não faltava, mas, né? Sim, daí eu sempre aprendi que às vezes pode ser que aquela pessoa não está num mau momento. Não sei. Tem gente que vive claro num mau que momento às vezes não justifica. não justifica. Porque a pessoa ser assim é um problema dela. Com ela mesma, né? Então, daí eu falei para ela, mas eu nunca trabalhei, mas eu topo. Ela trabalhava na contabilidade. Isso. Dela, se tu topa mesmo, se topo. Eu disse para ela, tu me ensina? Não tenho tempo. Bem direta, mulher. Bem direta. E ela disse assim, em 2 dias eu tô saindo. Meu Deus. Daí ela disse assim, se você topa, vamos subir agora lá falar com o proprietário. Deu-se, subimos.
Aí subi até, teve um deles que no momento assim, não, Abel não tem experiência, eu quero alguém com experiência, mas não vai dar, Abel. E aí, nisso, veio outro, que eles eram irmãos, sócio-irmãos. Ele disse, não, mas e por que não? Por que não testar, Abel? Ele disse assim, porque você, Abel, já desenvolve um bom trabalho lá embaixo, né? Sim, lá não embaixo, queria perder você do setor. Daí ele disse assim, então, vamos dar uma oportunidade. Você topa, Abel? Eu disse, topo. Deus, pelo menos tem que me ensinar em... O básico. Ou ligar o sistema, me dizer, né? Aí, ligar o computador. Eu liga esse negócio aqui. Aí desceu, né, o menino lá, ficou 2 ou 3 dias comigo e me ensinou, Abel, aqui você acessa o sistema, aqui você dá a entrada de nota e você vai dar a entrada como ela vem, você põe para o sistema. Isso você já cursando a faculdade, Isso, né? já cursando. Isso, já estava indo para o 3º semestre. Deus, bacana, eu pensei, que coisa mais fácil, né? Só uma nota. Isso, mas nesse tempo ainda eu trabalhava no sábado. No sábado ainda. Daí pensei, oportunidade talvez para também tirar o sábado de mim, né? Mas eu não... desci lá e daí começou as curiosidades. Por isso que eu sempre digo, não fique só no que é passado. A gente sempre tem que viver com aquele ponto de interrogação na cabeça. Como que a Andressa falou? A pessoa precisa pensar. Hoje de manhã ela falou na entrevista também, você precisa estar sempre pensando. Ou sempre buscando alguma coisa, né? Acho que esse é o sentido. Isso. Né? Porque daí eu pensei, mas que sentido faz? A nota vem 17 e eu colocar 17, tá? Ok. O que é 17? Talvez o semestre seja mesmo assim. Aí comecei a olhar os cadastros dos produtos. Aí quando eu comecei a olhar os cadastros dos produtos, eu via que dizia um danadinho lá que se chamava PIS e COFINS. Até hoje é danadinho. E eu dizia, mas o que é isso, PIS e COFINS? Aí fui para a Dernice e perguntei, Dernice, o que é PIS e COFINS? Mas isso na faculdade, que período que eles ensinam? Que ela estava muito no início. Eu estava no início. E isso aí, assim, de impostos, é mais lá no final e é só uma pincelada. Sério? É só uma Mas não pincelada. é um curso de contabilidade, não teria que aprender, somos só aprender imposto. Deveria. Hoje, talvez, tenha mudado a didática, né? Mas na época, assim, você aprende mais a desenvolver a tua capacidade de raciocínio, tipo matemática, estatística, contabilidade de custo. Então, eles dão uma pincelada para te ver para onde você vai seguir. Mas não foca no tributário, né? Não foca, não. Então, eles passam, sim, que tem os tributos, mas não foca, não mostra a essência deles. E quando você está lá também, é tanta coisa que você não... Nem sabe como aplica, Nem né? sabe como aplica. Aí a Dernice me disse, não, esse é um imposto que é assim, que às vezes tem produto que ele é monofásico, tem produto que é tributado, tem produto que é isento. Daí eu disse para ela, tá, mas por que lá onde eu trabalho tudo está tributado? Assim, não, daí ela se apavorou, não. Supermercado com tudo tributado. Não, ela disse, tem muita coisa, ela disse, na linha de pães, na linha de higiene pessoal, a maioria é isento, Bel. Eu disse para ela, tá, mas e como que eu vou encontrar essa informação dela? Só essa informação é difícil de encontrar, porque são várias leis, é um resumo. Deus disse, tá, mas e como que eu vou aprender? Porque eu queria saber como, onde buscar. Sim. Tu estava na função de lançar, já começou a pensar, bom, como é que eu faço? Isso. Aí ela me disse, tá, amanhã eu vou te trazer trouxe uma folha de ofício, assim, impressa com uns NCM e tal. E em cima daquilo eu comecei a estudar e procurar. E daí eu passei pro meu patrão, né? Só... Eu estava olhando os cadastros teu e eles estão assim. Conversei com uma colega minha e ela me falou isso aqui. Errado. Caramba, né? Isso é muito dinheiro, né? Isso. É muito dinheiro. Aí ele, na hora, assim, ele ficou meio indignado com o contador dele e tal. Daí ele disse, não, já vamos chamar já o nosso contador, explicar o motivo de, né?
como que ele está deixando passar esses erros, pagando tanto imposto? Daí foi na época que também ele trocou de contabilidade. E estava errado mesmo. E estava errado. Daí eu até passei para ele, eu disse, vamos fazer o seguinte. Como eu era sozinha também, então eu tinha várias tarefas. Eu disse para ele, eu vou ir ajustando, mas é muito produto. Eu sempre busco a solução. Eu pensava, com quem que eu posso buscar essa informação? Fui no sistema. Eu tenho esse problema. Consegue me ajudar? Consigo. Aí eles me passaram como corrigir, né? Mais rápido. Então, creio que em uma semana eu corrigi tudo. Meu Deus. Mas eu tirava assim, durante o dia eu tirava tanto tempo para fazer isso. Esse é o segredo, a organização. Isso, organização. Né? E o que eu fiz também, eu foquei nos produtos de maior demanda, que mais vendia. Que mais vendia. E dava mais impacto. E isso deve ter gerado uma economia gigante. Com certeza. Eu nunca, sentei com eles para ver, mas com certeza, porque é 9,25 de tudo que entre você PIS e vende, COFINS. é quase 10%. Isso. Se ele vende 300 mil no mês, 30 conto. Coisa, né? E ali foi o teu primeiro contato com o tributário. Isso, foi meu contato primeiro com o tributário, foi esse do PIS e COFINS. E não se arrependeu? Vontade de largar na hora? Não, porque eu comecei a ter gosto. Sim. De ver, a satisfação de eu ver algo que não estava certo e eu conseguir ajustar. Que legal. Que legal isso. E então, a partir daí, eu comecei a buscar outras informações, o que eu poderia ajudar para diminuir o impacto tributário para eles. Até fui chamada num outro supermercado lá perto da minha mãe. Aí conversa vai, né? Sim. Aí um dia, ele, por um conhecido meu, ele só conheço, tu conhece a fulana de tal, sim? Eu disse assim, eu preciso conversar com ela. Aí eu fui, daí até prestou uma consultoria, entre aspas. Gratuita. Não, essa parte a gente precisa conversar. Gratuita. Aí eu cheguei, ele disse assim, consegue dar uma olhada aqui para mim? Eu soube que você ajustou vários tributos e tal lá pro fulano. Eu disse, sim, consigo. Daí abri lá. Tava também? Tava. Daí eu lembro que eu olhei para ele e disse assim, mas você aqui está pagando na época o óleo. Era 7%, a farinha era 7%. Tinha vários produtos, que era chamado o produto de cesta básica, né? Eu disse para ele, vamos dar uma olhada nos teus produtos de cesta básica. Aí era 12, 17. Caramba. Eu disse para ele, olha, só aqui você está perdendo um grande dinheiro. Podia pagar para mim esse mês que tu vai economizar, tudo certo. E aí ele perguntou, qual a contabilidade que fazia na época para o supermercado. E eu acabei indicando, vendo um produto. Mas assim, aí eu não soube precificar o teu negócio. O meu. Mas faz parte, experiência. Mas massa, né? Tu vê assim, como tu começa a se conectar com aquilo que tu estava estudando, né? Isso. E, na verdade, para você é uma experiência também, né, Isa? Porque isso faz uma bagagem, né? Isso, porque no momento eu pensei assim comigo, como a Dernícia foi tão boa em me ajudar. Vou ajudar alguém também. E me ensinar, então eu acabei, Tem um lado, como é que fala? Humano? É humano, mas tem um lado. Esqueci a palavra agora. Mas é o lado humano, né? De querer ajudar, de sempre estar ajudando. Isso é importante também, né? E uma experiência para você. Pô, você fez no teu mercado, trabalhava, depois foi no outro. E deu certo também, sinal que tu tá no caminho certo. Eu tava no caminho certo. É verdade. Mas daí, vamos pensar lá, caminhando na história. Na Energy. Como que chegou aqui? Aqui com a gente. Então, eu quis ir pro ramo de escritório de contabilidade. Então, fui lá no mercado, conversei com eles, preciso trabalhar só meio período para vocês. Aí, fomos, ajustamos e fiquei à tarde para eles. Eu disse para eles, vocês escolhem o horário melhor que é para vocês. Eu disse, não, quem tem que escolher o melhor horário que você acha que é para nós é você, porque é você que sabe tudo que faz lá e tudo que acontece. Eu disse, não, então para vocês é à tarde. Então fui para um escritório de manhã e fiquei 6 meses, mas não me adaptei. Achou que não era para você? Porque eu gosto também de estar com pessoas. Relações humanas. Isso. E lá, então, eu ficava numa salinha fechada, no segundo andar,
Não, eu não sou uma pessoa de conversar, assim. Sou um pouco, né? Mas, enfim. Todo mundo né? Não adianta. Mas eu gosto de estar vendo pessoas e tá aprendendo, sabe? Porque eu pensava, eu fechada aqui, o que eu vou fazer? O que eu vou aprender? Uhum. Vou aprender comigo? Vou aprender comigo mesmo só. Então, eu decidi, conversei, né? Porque já era com uma colega minha, eu disse, olha, não me adaptei, eu vou ficar em casa. Daí eu pensei, agora sim eu vou ficar meio período em casa, vou manter a casa organizada e à tarde... Curtir os filhos e ficar de boa. Aí surgiu uma oportunidade no CNA. Aí ele soube que eu estava meio período em casa. Que é uma escola de inglês? Isso, uma escola de inglês. Aí me chamou. E na época eu fiquei assim, né? Era um outro ramo. Mas, assim, um desafio mais. Fui. Só que eu sempre... Esses desafios que eu digo, que às vezes eu fico um pouco estagnada, assim, é que eu não penso em não decepcionar os outros. Uhum, sim. Então eu penso... Coração gigante. Eu penso, será que eu preciso fazer... Eu sei de mim que eu vou dar o meu melhor. Mas será que a outra pessoa vai estar sentindo que eu estou dando o meu melhor? Mas daí conversei com ele, fiquei 1 ano com ele. E aí eles venderam a escola, né? E aí voltei a ficar em casa. Meio período. Isso foi rápido? 1 ano. 1 ano fiquei na escola. Aí o Riva, o maninho, né? Soube que eu estava por casa. Daí ele falou, o Abrão já trabalhava, né? Desde 2014 com vocês. Daí chamou... Disse, não, acho que não. A Rod é muito inteligente. E o Maninho... o Maninho e a Rod são muito inteligentes. Eu dizia assim, eu me acho muito pequenininha perto deles. Só que eu não estava olhando o lado do aprendizado. Eu só estava olhando o lado que eu não queria decepcionar ninguém, né? Que é isso. Aí o Maninho chamou pela 2ª vez, eu não vim. Daí na 3ª vez, eu disse, é uma falta de respeito também. Vou lá Pensou nos outros ainda. Aí vim conversar com ele, disse, não, Isa, por mim você está contratada. Só daí quem vai avaliar o teu trabalho vai ser a Rod. Eu te falei que eu nem sabia dessa parte. E aí eu pensei, meu Deus, imagina se eu vou ser medida pela Rod. Você é louco. Eu pensei, Todo mundo acha que é brava, né? Mas eu não sou brava. E eles têm razão mesmo de saber disso. Pode continuar. Eu sou brava, Arthur? Não, mas não é brava. A Rod, assim, ela consegue expor as ideias dela. Ela... Obrigada. Sim, sério mesmo. Você é um exemplo, assim. Rod é ferinha. Obrigada. Aí eu comecei a trabalhar ali com o Maninho, né? Pouco desafio, né, Isa? Pouco desafio. Meu Deus, nós passamos. Foi numa época, assim, eu comecei em 2016. Que época boa! Ontem fez 9 anos. Ontem fez 9 anos. Parabéns, Isa. Ontem fez 9 anos. Se ela não fez 9 anos. Tava tremendo ali com a mãozinha. Não vai. Tá bem, não, só falo sozinho todo dia. Então, eu comecei em 2016 e logo começou os desafios. Meu Deus, né? Isso, que fase. Foi uma fase, assim. E aí eu sempre pensava, o que eu posso fazer para dar o meu melhor. E eu creio que deu o seu melhor, com certeza. Que dei o meu melhor, sim. Certeza. Até porque, né, assim, a gente era simples, e aí o Simples ele tem um jeito de trabalhar o Simples Nacional, né? E aí nós sempre tínhamos medo do lucro real, e hoje a gente vê que talvez a gente demorou para ir pro lucro real. Lógico, talvez a gente não estava preparado, mas também acho que não tem esse negócio preparado, né? Então, para ver como é que a gente vai evoluindo, né? A gente começa com medo e aí você vai entendendo um pouco, porque a gente eu sei que o tempo, né, estoura, né? Já 16 minutos, nossa, caramba, loucura, passa muito rápido. Mas a gente tem que fazer um podcast, Isa,
falando principalmente sobre isso. Porque pensa assim, ó, você falou no mercado, tu acha que essa situação acabou no mundo? Não. Quantos supermercados ainda, ou quantas empresas estão pagando muito mais imposto do que deveria? Né? Porque o que é justo do governo vai para o governo, mas aquilo que você não precisa pagar, que você paga errado, quantas pessoas? E é isso, na malha fina, normalmente você cai se você deixou de pagar. Agora, se você pagou a mais... Nunca vai cair. Você nunca. Um exemplo assim, ano passado... nós estaríamos pagando a mais para o governo 180 mil. Pensa, 180 mil. Em alguns processos ali que foram falhos e a contabilidade não pegou. Olha só, isso. Bom, termina essa abordagem e vou fazer uma pergunta como se estivesse começando uma empresa. Isso. Aí, em julho do ano passado, também, nós estaríamos perdendo mais 85 mil. Que a gente começou a trabalhar com importação, né? E também foi deixado de fazer a DECIP, que quando você acredita o ICMS, que vem na nota é normal, você já tem o crédito ali e vai para o teu sistema. Mas quando é importação, tem que fazer um processo diferente, que se chama DECIP. E não foi feito. Meu Deus. Então, perderíamos mais isso e o governo... Pagou, tudo né? De boa com ele. Até a gente pode requerer de volta, né, Isa? Mas tu tem que provar, mas provar e esperar, né? E esperar. A gente está agora com um processo ali que dá em 442 mil, né, Isa? Que a gente pagou de impostos e aí agora tem que devolver esse dinheiro. E vai ficar, sabe? Até quando realmente isso vai acontecer, né? Então, Isa, eu penso assim, ó, a gente marcar um dia para a gente realmente falar dessas questões mais técnicas, sabe? Porque quanto um pequeno empresário que realmente não sabe. Por exemplo, o próprio MEI, ele é simplificado as coisas, né? Mas quantas pessoas têm medo de fazer a nota do MEI? Será que eu faço nota? Será que eu não faço nota? Como é que eu pago? Como é que eu não pago? E tem um mundo disso, de pequenos empresários que realmente precisam. Então, vamos pensar, a gente dando exemplo de supermercado. Daqui a pouco a gente vem aqui e traz realmente essas situações, sabe? Sim. Quanta gente a gente pode ajudar? Porque a contabilidade, vamos pensar, o escritório de contabilidade, ele atende quantos? É igual uma agência de marketing. A pessoa que é exigida de uma agência de marketing, coisa que não tem como exigir, é um cara que é um CLT, que está dentro da sua empresa e consegue ver coisas. Então, assim, uma contabilidade igual a nossa, deve ter o quê? Uns 1.000 clientes? Uns 1.500. Então, e assim, ó, cada colaborador no escritório, normalmente, é de 40. Tem colaborador que atende até 80 empresas. Pensa bem, então, pense comigo empresas. Se ele vai ter tempo de analisar. E aí, uma coisa que eu acho importante, né, Isa, assim, ó, se você tiver como empresário, né, a opção de ter uma pessoa como a Isa, né, graças a gente tem a Isa aqui, mesmo que tu tenha a tua contabilidade, a gente não tem a contabilidade interna da Isolar mesmo, Energy, né, ela vai para fora isso. Mas internamente é a Isa que valida tudo. Então, quantos impostos, né, Isa? Porque é aquilo, passou lá, foi do jeitinho que foi lançado. Não, mas a Isa valida tudo de novo e é aqui que a gente economiza, né? O que a gente cuida? Cuidamos assim, o que é do governo, é do governo. O que é da empresa, é da empresa. Um exemplo, o ICMS, você vem a 12% e o produto vai sair a 7%. No nosso caso aqui não temos, né? Mas supermercado tem muito isso, que ele recebe a 12% e revende a 7%. Então, a questão do crédito, do débito, então é algo assim que tem que estar com atenção. Porque está nos mínimos detalhes, nos mínimos detalhes. Porque se você acredita de uma forma que não é... Outro exemplo, tem as indústrias de Santa Catarina, para a parte, assim, digamos, no nosso ramo não temos, mas eu vou tomar parte ali do ramo de supermercado, que tem muito, que é o crédito presumido que eles dizem, digamos assim, uma empresa do Simples, ela, às vezes, como ela é pequena, elas fornecem um crédito de 1 e pouco, 2 e pouco. Mas, pela lei de Santa Catarina, ela pode dar um crédito de 7%. Isso. Nós aqui, hoje, utilizamos esse crédito das indústrias de Santa Catarina. Então, todo final de mês é enviado um relatório para a contabilidade, onde os créditos que veio de empresas do Simples a menor, nós conseguimos fazer um crédito a maior. E assim também com o IPI. Se nós compramos um produto que na tabela TIP ele tem IPI,
Mas nós compramos como revenda, onde não vem discriminado ali na nota o percentual. Nós fazemos o crédito presumido do IPI e também nós conseguimos utilizar desse crédito mesmo que ele não está destacado na nota. E é legal nisso, assim, que às vezes imposto parece uma coisa muito complexa. É complexo quando a gente vai lá para a questão do detalhe. Mas uma coisa importante, assim, qualquer empresário precisa entender essa conta do mais e do menos, né, Isa? Que é como se fosse assim, uma caixa onde você vai armazenar até final do ano, né, Isa? Isso, porque até final do depois ano. vai mudar tudo. Tudo. E aí eu tô com muito medo de split payments. Temos que entender melhor isso. Ninguém tá entendendo nada, acho, na verdade, né? Não, o governo, ele tem já tudo organizado, mas ele não liberou o sistema, nada, ele tá liberando para os bancos primeiro, porque esse split payment, que o governo tá escrito isso, mas não tem tecnicamente como fazer. Por exemplo, a gente vai lá e vende para o cliente 100 mil reais. E o imposto devido daquela venda seria 12. Porém, lá no final do mês, quando eu vou fazer o mais e menos, eu ganhei crédito aqui e vendi aqui. Então, a gente faz o mais e menos, né, Isa? Eu pagaria para o governo 100 mil, mas eu tenho na minha conta crédito 50, pago só 50. Isso. No split payment, pelo que está todo mundo falando, eu vou ter que pagar aquele valor. E daí como o governo me devolveria? Aí tem outros falando assim, não, realmente o que vai ser, o governo vai estabelecer um percentualzinho do que você vai pagar já no split payment e depois lá no final. Então pensa que hoje já é complexo. O que vai virar esse mundo pós realmente reforma tributária? Faz o L, né? Só isso. Pode deixar essa reforma tributária está há muitos anos já, né, Isa, em andamento. Isso, Não, mas é que assim, político nunca vai fazer nada pro bem. Essa é a verdade. Sempre vai fazer para lascar. Mas é assim, eu acho que tem o mínimo que um empresário precisa saber, né, Isa? Isso aí. Vamos pensar, vou montar uma empresa hoje, o que é o mínimo preciso saber? O que é precificação? Bom, quer ver um exemplo? Eu sou 100% venda. Eu pego isso aqui, tu me fala que eu tenho que vender, beleza. Aí eu vou lá, acho um produto, custo de 10. A minha irmã bota para eu vender um preço que eu fico, como assim? Nós pagamos só 10? Por que é todo esse valor para vender? Daí ela começa a me desenhar o negócio ali. Caraca, nós pagamos muito para vender um produto. Bom, o que sobra para nós é menor que o governo. É menor que o governo. Porque a DIFAL, né? É isso, uma coisa. Por isso que assim, esse assunto é muito legal pra gente gravar mesmo, sabe? Sobre isso. Sim. Hoje, por exemplo, a gente vende muito pra fora. E aí o que acontece? Por exemplo, a gente traz um produto importado, né, Isa? Se ele entra com 4% de ICMS, aí eu vou vender pra Bahia. Bahia é 19, 21. Eu não, de cabeça, acho que é 21, eu não lembro. Né? Lá dentro o ICMS é 21. Eu tenho que pagar pra Bahia a diferença. A diferença. Então, só aqui quantos por cento dá que você vai pra DIFAL? Então, imposto... Tu vai ver o que tu paga pro governo... Por isso que essa função que, assim, foca, é importante. Todo mundo fala, né? Tem um bom advogado e um bom médico. Mas para o empresário tem um bom contador. E um advogado. Mas tem ainda o advogado, tem o médico, mas tem um bom contador. Porque realmente, assim, a gente às vezes não consegue entender tudo, né? Mas contrate alguém de confiança, ou busque alguém de confiança, porque muda o jogo, né, Isa? Para nós já mudou quantas vezes? Que legal isso. Só de erro isso aí vencendo. Todos os meses, né? Todos os meses. Isa, vamos gravar um podcast só sobre isso. Eu acho que assim, vamos mostrar as categorias empresariais. Pode ser até 3 podcasts para não ficar longo sobre esse assunto. A categoria do MEI, categoria do Simples, categoria do lucro real. Podemos usar a nossa empresa como exemplo, né? Que a gente tem aí um mercado bem amplo, né? Tem a galerinha do MEI que presta serviço, cerqueiro e tal. Temos empresas do Simples e temos as empresas do lucro real. Temos uma empresa do lucro real, né? Sim, é legal isso. Seria um negócio bem interessante. A gente pode dizer, quando ir para o Simples Nacional é mais lucro que estar no MEI, né? Chega uma fase que a galera começa a segurar a nota, né? Mas agora, com o governo cuidando de tudo, não dá mais para brincar em serviço. Né? Hoje nós falamos com os meninos aqui sobre o estúdio e tal, né? Umas ideias estão surgindo. Não adianta começar mais ou menos. Ou começa certo ou não começa. Ou não vai. Porque parece um dinheiro... Tem que ter uma base bem feita, né? Mas, Isa, não é o que você é. Como é que é, Rod, a frase? Não é sobre onde você está. É sobre quem você está se tornando. Por favor. Faz. Onde que a Isa está indo? Que caminho? Olha, eu me vejo assim como uma vencedora. Muito. Né? E eu me vejo também que eu tô me tornando cada vez mais profissional. E esse profissional, mas para você ser uma profissional, até eu não comentei antes, você não é só você querer mostrar na tua função. Isso é importante. Na tua função, porque
Um exemplo, se eu tenho que um dia chegar aqui, até a dona Neiva e a Nica, a dona Neiva de férias, a Nica estava não sabia se ia poder vir ou não. Eu disse, Nica, você precisa, se tu não puder vir amanhã, me envia uma mensagem, eu vou mais cedo, eu limpo o banheiro. Eu disse assim, para mim, eu não tenho problema com isso. Eu disse para ela, porque isso não me desmerece. Porque ser profissional não é você só entender do que você cursou. Ser profissional, na minha visão, assim, é muito mais que isso. É você fazer além, né, Lisa? Além. E assim, o estudo, com certeza, ele te traz uma base enorme. Mas se você não olhar para os teus princípios, para os teus valores, para os valores da empresa onde você está trabalhando, de nada adianta curso e faculdade. Isso é pura realidade, né? Os seus valores, eu acho que tu acabou de falar uma coisa muito legal, e não existe ninguém acima de ninguém. Sabe? Eu acho que todo mundo tem o mesmo valor dentro de um grupo, dentro de uma empresa. Nós somos um time, né? Se não tiver elas que faz o cafezinho ali, que limpa o banheiro, isso aqui, o que viraria? Pense um banheiro, uma semana sem uma limpeza. 2, 3 horas, né? O ser humano... Então, assim, todo mundo importa. Isso não é você falando da boca para fora. Nós te conhecemos e sabemos que tu é a verdade em vida. Isso nós já vimos acontecer. Então, assim, isso é muito legal. Um conselho seu pra galera que vai assistir, sabe? Faça mais. Faça mais. Mas você foi uma pessoa que realmente lutou muito, né? E tem muitas mães que também passam por isso. Hoje, se você pudesse deixar um conselho para uma mãe aí, às vezes está assistindo, sobrecarregada, cansada, deixa a tua mensagem final antes de a gente finalizar. Que desanimar, o desânimo faz parte. Faz parte da vida. Uma que, por exemplo, se tu vai ver uma flor, eu acabo trabalhando muito com exemplos, né? Isso é muito bom. Então, tem aquela flor que ela é linda, mas o cheiro dela não é agradável. Mas faz parte para dar o brilho para a natureza. E quando você está desanimado, isso te faz refletir sobre onde você quer chegar. Você tem que parar de pensar onde você está. Sempre pensando, eu comecei com qual objetivo? Eu preciso chegar lá. Exato. E o desânimo vai fazer parte, não tem querer correr. Até Jesus, né, chegou lá e pediu que, se possível, passasse o cálice dele. Então, eu digo que a gente sobrevive. Vai passar. A gente sobrevive, vai passar. Mas, para passar, você tem que colocar foco no resultado. Exatamente. E com Jesus, colocar Jesus na frente. Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. E a família também, porque se você tem família, também batalhe pela família. Às vezes você não vai ter uma família, mas você tem amigos. Você não vive num campo isolado, sozinho no mundo. Então, alguém sempre precisa de você. Exatamente. Então, como você precisa de outros, então, assim, força e vamos adiante. Eu sobrevivi. Esse foi mais um episódio, né? Muito bom. Muito bom, muita experiência. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. E lembre, toda semana tem conteúdo aqui para você. Histórias de gente como a gente, né? É isso aí. A ideia aqui realmente é dar voz, né? Para que a gente mostre que todo mundo tem uma trajetória. Exato. Então, bora. Você vai chegar lá também. E no próximo a gente tá junto. Até mais. Isso aí. Tchau.